E aí, seus brabos, estamos trazendo aqui notícias da seleção brasileira. Vamos ver o que o jornalista da mídia brasileira diz em relação à convocação da seleção. Tem aí o Yuri Alberto, né, convocado. Tem gente que não está concordando. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que o pessoal tá achando dessa nova seleção brasileira. Vamos lá. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, dar aquele like e bora pro vídeo. É pro futuro de 2026. Ele tem 21 anos. Tem para Olimpíadas também, que quem vai ser o treinador vai ser o Ramon. Aí você tem o Pedro, né? Aí você tem o Hendrick, pro futuro. Você tem o Vitor Roque, você tem o Rodrigo, você tem Vinícius Júnior, você tem Martinelli. Olha só quantos jogadores nós temos de ataque, né? Essa convocação, o que você pensa? Veloso, Souza e Pedro Mariano? O Yuri é um jogador que vem jogando bem no Corinthians. Ele é um jogador com características que é difícil você encontrar, né? Tem poucos jogadores com essas características, a gente já citou o Pedro, mas eu acho que essa convocação que o Ramon fez, lembrando do Yuri, é também por isso. Você tem uma Olimpíadas aí chegando, né? E é um jogador que tem tudo para estar nessa Olimpíadas, tem idade, tem qualidade, tem capacidade. Vai dar experiência, né? Já está jogando num grande clube, enfim. É um jogador que eu acho que o Ramon pensa em... Eu acho que vai ser o Ramon também, o treinador da Olímpica. Não, vai ser. Então, vai ser o Ramon. O Ramon pensa em contar com ele e por isso já está... torcendo para ser o Abel da principal, eu também. Você quer... Eu sei, o seu problema não é para tirar ele do Palmeiras, não. Também. Mas eu acho que... Não, tudo bem, mas... ele merece, eu acho que ele merece. Ele merece, desculpa, ele merece. Eu acho que não, se for só por isso, não vai dar resultado. Se for de novo convocar os jogadores que foram para a Copa do Mundo, as duas Copas, a família Tite, desculpa, a gente vai ficar mais uma Copa sem ganhar. Mais uma Copa. Ou a gente toma vergonha na cara e sai desse sistema nojento, ou a gente tem que aprender com esse tipo de convocação. Essa convocação, mais que o Pedro não tenha ido, o Gabigol não tenha, mas levou. Rafael Veiga, levou. Rony, Pedro Roque. Vitor Roque. Vitor Roque, Yuri Alberto. Levou jogadores, o Robert, que está arrebentando, que é para Olimpíadas. É isso que serve esses determinados amistosos. E aí vou perguntar para você, esses caras têm que jogar, porque levar lá para Tanger e eles não jogarem, não adianta nada. Olha o que o Tite fez com a nossa seleção. Ele ia em todos os estádios. Brasília, Maracanã, Morumbi, Arena, em todos. E não levou ninguém. Foi uma vergonha. Levou. Um cara que, igual eu, não fez gol em Copa do Mundo. Eu não fiz gol em Copa do Mundo. Nem eu. Eu não joguei. Gabriel Jesus também não. 2 Copas, não fez um gol. Alisson não fez uma defesa em 2 Copas do Mundo. E ele insistiu. Insistiu com o Fred, que machucou em 2018. Ele insistiu com um monte de jogadores. Com o Rafinha. O Neto fica louco com isso, gente. É demais. Eu fico indignado. Com um monte de gente. E no jogo mais importante, ele tirou o nosso melhor jogador, que foi o Vinícius Júnior. E ninguém responsabiliza o seu Tite e a sua comissão técnica. Eu sim. Pedro Mariano, o que você pensa da convocação do Europa? Gente, pior que não tem como reclamar do que o Neto tá falando, né? Não tem como. Nisso aí... Eu concordo com ele, cara. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na opinião do pessoal do Jogo Aberto, que o Denilson, a Renata, vamos ver. Ser o atacante principal de um time como o Corinthians, não é? Ele que já passou pelo Inter, futebol russo. Chora o coração sem medo de falar. Quando eu falei aqui que eu via pro Denilson há muito tempo já, antes da Copa, que eu enxergava o Yuri como centroavante da seleção em 2026, tem condições para isso. Vai ter uma briga com o Pombo, com o Pedro, enfim, vai aparecer alguém também, provavelmente. Mas é um jogador muito bom, muito jovem e ainda acredito que vai ter um futuro na Europa, em algum clube também, onde ele possa mostrar o seu futebol em nível mundial. Acho que é bem interessante. E agora, vivendo esse momento, convocado no lugar do Pombo. Que se machucou, né? Se machucou, infelizmente. É boa recuperação para ele. Agora, a gente vê já vimos diversas vezes jogadores mais jovens sendo convocados para a seleção e não tem a oportunidade de jogar, de entrar em campo. Eu acho que é importante o caso do Yuri, 22 anos, tendo a primeira oportunidade na seleção brasileira, e que o Ramon deu uma oportunidade de jogar, de sentir um jogo oficial pela seleção brasileira, diante do aniversário que a gente falou aqui já, você falou da Copa do Mundo, a brilhante Copa do Mundo que Marrocos fez. Acho que é importante, não só
ser convocado, mas entrar em alguns minutos. Gente, isso aí é complicado. O que o pessoal fala é verdade mesmo. Porque assim, na época do Tite, o Tite chegava a convocar jogador pra não jogar, né, cara? Tirava do clube, né? O Danilo do Palmeiras fez isso. Né? O próprio Pedro também convocou. Apesar que o Pedro foi até bem, chegou a fazer um gol, acho que se não me engano, contra a Turquia. Né? Mas o Tite tinha essas coisas aí, gente. O Tite era meio insano. Agora vamos ver a opinião do pessoal da Jovem Pan aqui. Mauro César, Pilhado, vamos lá. Alberto mereceu a convocação para a seleção brasileira? O Emílio pode convocar quem ele quiser. Esse jogo não tem menor importância. Mas não foi isso que eu perguntei. O bom humor do Mauro César paga o ingresso aqui. quiser. Brasil e Marrocos, Ramon de técnico interino. Qual a relevância disso? Ainda bem para o Flamengo que não convocou o Pedro, que é muito melhor que o Roberto, né? Ótimo para o Flamengo. Excelente, que o cara não vai ter que viajar para jogar esse negócio aí. O Fluminense teve azar, convocou o André. Pode ser bom se algum cara lá ver o futebol no André, que ele é ótimo, né? E resolver contratar. O Fluminense está sempre querendo vender seus jogadores porque precisa, mas pro Fluminense, pro time é péssimo. Ficar sem treinar, sem acompanhar o trabalho durante um período aí, até o jogo contra o Flamengo, né? Mas por mim, convoca quem ele quiser, tudo. Pode se divertir bastante. Ramonismo. Dando uma opinião, assim, até para te motivar, né, a responder mais. Você acha que Só acho que ele vai se motivar com qualquer coisa sobre se isso. eu vou me dedicar para assistir essa partida. Quê? Pergunta se eu vou assistir essa partida. Então vou te perguntar. Mauro César Pereira, você está animado para assistir ao amistoso entre Marrocos e Brasil? Não vou assistir essa partida. Lógico que não. Você não vai ver. Não, vou procurar um jogo melhor para assistir. Sábado, 7 da... Não vou assistir. Depois eu vejo o que aconteceu, como é que foram os gols. Faz a menor diferença. Sábado, 7 da noite, você reúne a família. Não tem o menor interesse em ver esse jogo. O Pilhado tentando convencer o Mauro César, cara. Assistir a nossa gloriosa seleção, mas não tá dando não, Pilhado, ó. Copa do Mundo, quem reúne a família para ver um jogo de seleção brasileira? Ninguém. Ultimamente, vai. Ninguém. Mas vindo dele, eu assumidamente não assisto o jogo adoidado. Agora, ele eu esperava. Esse é um bom jogo pra você ficar com a Lívia. Sabe, na casa do Marrocos. Tinha bola parada no Marrocos. Aqui. Pô. Pô, melhor Depois momento da que você história do discutiu a futebol de bola Marrocos. parada do Melhor Wellington momento- Rato, pô, isso O aí. melhor momento da história do futebol de Marrocos. Mas até foi o Pedro é melhor que o Yuri Alberto. Se fosse uma É, o convocação assim pra valer. Não é o melhor momento do Yuri Alberto. Não, não é. É isso que eu fico me perguntando, porque ele já teve um momento bom no Corinthians na temporada E passada. com um agora- detalhe, e ele ainda vai ter uma semana a menos de treino, né? E outro que, assim. De isso jogo, é- de como é treino, que é? de ritmo de jogo. Gente, é por isso que às vezes não dá pra entender a cabeça de técnico de futebol, né, gente? Seja de clube, de seleção, não dá pra entender. Igual o Tite, muitas vezes eu não consigo entender o Tite, apesar de ser um técnico de vários títulos, e agora não dá pra entender a cabeça do Ramon, né? Pensando em Olimpíadas, nossa, daqui um ano e meio, não dá, né, gente? A convocação realmente ela não tem nenhuma importância, um amistoso que tanto faz. Se fosse uma convocação pra valer, acho que não tem um motivo assim pra não ter, por exemplo, o Martinelli numa convocação. O Martinelli hoje, pra mim, depois do Vinícius Júnior, é o melhor atacante brasileiro. Jogou a O bela cara tá jogando Copa, muito. tá voando na O próprio Premier Bruno League, Guimarães. É sim. que realmente, assim, é um técnico interino, não dá nem pra dizer que é um início de trabalho. Tá, porque- não, mas ele é interino, mas ele assiste futebol. Ele é Não, interino, o Yuri Alberto é a questão da seleção olímpica, que o Ramon tá pensando mais no trabalho futuro do que alguma coisa. Tem alguns motivos assim, não é o melhor momento dele. Pô, mas o mesmo, Martinelli é mais novo que o Então... Alberto. Não, eu sei, até outra Ele função chamou e 5 pra tal. sub-20. É, É meio uma ok. convocação meio aleatória. Né? O Martinelli teria chamado na primeira lista. Agora, com certeza, até pelo tempo, ele não podia chamar ninguém da Europa, ele tinha que chamar alguém do Brasil. E olha que o Brasil está bem de centroavantes, inclusive estrangeiros, né? O Cano voando, o Soares, apesar do pênalti perdido de Erechim, está muito bem, fez o primeiro gol, tal, na virada que levou o Grêmio, enfim. A gente tem boas opções de centroavante, até alguns que não estão tão bem, mas tem um enorme potencial, enfim, tem um que está convocado, vai, que é o Vitor Roque, o Hendrick não está tão legal, né? O Rony está de centroavante, está chamado. Enfim, mas de novo é uma seleção. E eu com medo de trabalho, mas eu acho uma coisa legal. E isso é complicado, né, gente? Porque assim, falando em começo de trabalho, né? A gente nem sabe se vai ser o Ramon mesmo o técnico da seleção. A gente nem tem base se vai ser ele, o Ancelotti, se vai ser um outro estrangeiro. A gente não, na verdade, esse início de trabalho, assim, eu não tô conseguindo entender mais nada. Nada mesmo. Mas vamos ver, vamos pro debate. Fazer o que se fez em 90, embora tenha dado certo. Aquela estreia do Falcão em agosto de 90 em Rijon, aqueles 3-0 contra a Espanha, aquele time da história da seleção brasileira, poucas vezes aconteceu aquilo. O time que começou o jogo tinha só um jogador que tinha jogado outras partidas, que era o Nelsinho, ex-São Paulo, então no Flamengo, tinha 18 jogos pela seleção. Depois todos os outros estavam estreando. Claro que levou uma paulada, né?
Só que entre os que estavam estreando tinha Márcio Santos, que 4 anos depois seria zagueiro titular do Brasil campeão do mundo, Cafu, que viria a ser o capitão do Penta, jogaria a final de 94, jogaria de 98, se for o jogador que mais jogou na seleção brasileira, e naquela convocação ainda não estava, mas estaria depois do Mauro Silva. Seus bravos, enfim, eu acho que vai ser um jogo da seleção, um joguinho meio mandrake aí, né? Vamos ver o que vai acontecer. A gente vai estar trazendo aqui alguns melhores momentos, ou momentos que não sei se serão melhores, mas vamos estar trazendo aqui notícias da seleção brasileira, tá bom? Então, gente, valeu seus bravos, se inscreva no nosso canal, dê aquele like, vai ter aqui no final desse vídeo mais vídeos do nosso canal para vocês curtirem, apreciarem. E, galera, eu fui!